Existe um capítulo, melhor, dois artigos na nossa Constituição Federal que são bem especiais, que tratam dos direitos sociais, como vocês veem aí na tela. O artigo 6º diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social. Perceba aqui que a previdência social está entre os direitos sociais. A proteção à maternidade, aqui você já contempla o salário maternidade aí, entre outros, para a proteção à maternidade e à infância. A assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Isso aqui é uma redação dada pela emenda constitucional número 90 de 2015. O parágrafo único deste artigo 6º foi incluído através da emenda constitucional 114 de 2021. Diz assim: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Veja que aqui você já contempla o Auxílio Brasil, por exemplo, né? Nesse parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida por quem? Pelo poder público, em programa permanente de transferência de renda. O artigo 7º diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Aqui você vai lembrar daquele princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Quais são os direitos? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar. Veja que é preciso uma lei complementar para esmiuçar ou preencher os requisitos, determinar os requisitos, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Aqui eu só lembro um caso muito interessante. O seguro-desemprego, nós já estudamos isso. Ele estava incluído entre os rolos de benefícios e serviços prestados pela Previdência Social. Atualmente não mais, né? O seguro-desemprego não é obrigação da Previdência Social. O inciso 3º do artigo 7º fala do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Eu quero lembrar a você que só tem direito a fundo de garantia aquele empregado que é seletista, que é vinculado à consolidação das leis do trabalho, CLT. O funcionário público, ele não tem direito a esse fundo de garantia, certo? O inciso 4 fala do salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, ou seja, em todo o território nacional é o mesmo salário, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Veja que o conceito aqui, pelo menos o objetivo do salário mínimo é um pouco utópico, né? Porque o salário mínimo atual, ele não consegue dar essa cobertura de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer. Imagine o preço de um plano de saúde por aí. Vestuário, higiene, transporte, previdência social. Imagina pagar a previdência social, 20% do salário mínimo, R$ 242,40 atualmente. Você tirar isso de 1.200, quem ganha salário mínimo, fica muito, muito difícil. O salário mínimo está bem aquém atualmente daquilo que é
o desejo do legislador constituinte. O inciso 5 diz: piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Inciso 6 fala da irredutibilidade do salário. Nós já estudamos isso nos nossos estudos anteriores, né? Irredutibilidade do salário. Mas aqui diz: salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Perceba que quando nós estudamos irredutibilidade, era irredutibilidade dos benefícios. Aqui a irredutibilidade é do salário. Ok? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que se houver acordo em convenção ou de forma coletiva, há a possibilidade, pelo menos é o que diz a Constituição, de diminuição do salário. Claro que aí haverá diminuição também da carga horária, né? É um acordo. O inciso 7º diz: garantia de salário nunca inferior ao mínimo. Veja, aqui no inciso anterior fala de irredutibilidade do salário, mas não fala de salário mínimo. É do salário lá. Pode ser um salário, certamente, de acordo com o acordo da convenção, bem maior. Salário por categoria. Mas diz aqui: garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Quem trabalha à noite tem um plus, um adicional. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa. Imagina que o sujeito trabalha o mês todo e no final do mês o patrão não faz o pagamento na data prevista. Ele retém o salário. Imagina que esse trabalhador ele está devendo ao patrão uma quantia. Aí o patrão, como forma de restituição ou de recebimento, ele não paga o trabalhador. Isso não pode ser feito, tem que ser feito um acordo, mas ele não pode segurar o salário, porque o salário é uma fonte, é a fonte de onde o trabalhador mantém a sua vida e a sua casa, né? Se alimenta, se veste, enfim. Inciso 11 diz assim: participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Perceba que nós estamos falando aqui dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Diz que trabalhadores urbanos e rurais podem ter participação nos lucros ou resultados. E essa participação ela é desvinculada da remuneração. Ok? Salário e família pago em razão de dependente do trabalhador baixa renda, isso é próprio da Previdência Social. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diária e 44 horas por semana, semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. A jornada de 6 horas para trabalho reduzido em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, ou seja, se a jornada de trabalho não tem intervalo, então ela será de 6 horas, salvo negociação coletiva, como diz aqui. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, mas não necessariamente ou obrigatoriamente aos domingos, né? Em cidades grandes há um revezamento. Existem empresas grandes, a empresa faz uma escala e quantidade X de empregados vão ter o seu repouso semanal na segunda, outra quantidade na terça e assim por diante. Não há a obrigatoriedade desse repouso semanal no domingo. É o que diz o inciso 15. Inciso 16 diz: remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% à do normal. Ou seja, hora extra deve ser paga. E diz aqui de uma forma bem, diria assim, bem
diferente do que nós estamos acostumados a ver, né? Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 50% a do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário, ou seja, é o salário mais um terço, o valor das férias. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, a gestante tem licença, ela não pode ser despedida durante esse período, com duração de 120 dias. Licença paternidade, o pai tem uma licença, diz aqui nos termos fixados em lei, essa licença é de 5 dias. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao serviço, sendo no mínimo 30 dias, ou seja, se o patrão vai despedir o empregado, ele tem que dar o chamado aviso prévio 30 dias antes da demissão. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, ou seja, se alguém trabalha em um local, por exemplo, como um posto de gasolina, tem que trabalhar com um equipamento próprio e com a roupa própria, de maneira que tenha mais segurança, saúde, higiene. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, ou seja, há um adicional de insalubridade, periculosidade para essas atividades penosas na forma da lei. Direito à aposentadoria, todo trabalhador tem, seja ele urbano ou rural. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Proteção em face da automação na forma da lei. O que é isso, automação? É a substituição do homem pela máquina, né? Pela máquina. A Constituição prevê essa proteção do trabalhador diante da automação. Isso na prática é muito difícil da gente encontrar. Nós vemos, principalmente no sul do país, quantidades enormes de trabalhadores sendo substituída por uma máquina que é operacionalizada apenas por um trabalhador ou dois. Bem, e o inciso 28 diz assim: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores rurais e urbanos. Ou seja, há um prazo de prescrição para o trabalhador recorrer, caso ele se sinta prejudicado, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Aqui coloca um limite, né? Ele tem direito a uma ação quanto aos créditos resultantes dessa relação de trabalho. Esses créditos prescrevem em 5 anos, mas ele tem 2 anos para requerer após o término do contrato de trabalho. O inciso 30 diz assim: proibição de diferença de salários, de exercício de função e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, se você tem um cargo igual ao cargo do seu colega, vocês fazem a mesma coisa, então o salário deverá ser o mesmo. Claro que isso muitas vezes, principalmente nos órgãos federais, existe um plano de cargos e carreiras, e esse plano, quem tem mais tempo ganha um pouquinho mais, porque existe diria assim, uma progressão. Essa progressão, ela não fere esse princípio. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salários e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. O 32 diz: proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. O 33 diz: proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, como nós já sabemos,
a questão do aprendiz a partir dos 14 anos de idade. O inciso 34 diz igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Lembra do trabalhador avulso? Aquele lá do órgão gestor de mão de obra, ou aquele que é intermediado pelo sindicato da categoria? Muito bem. O parágrafo único diz que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8. E aí depois você dá uma olhada direitinho. Essa redação foi dada em 2013 pela Emenda Constitucional 72, que deu aos trabalhadores domésticos vários direitos antes negados, antes só concedidos aos trabalhadores empregados de empresas, né? O empregado comum, como nós costumamos dizer. Bom, nós fizemos uma rápida leitura aqui dos artigos 6 e 7 da Constituição Federal, que trata dos direitos sociais. Direito constitucional aí, hein?